E eu quero também agradecer por ter a oportunidade de ter passado esses dias ministrando a palavra de Deus ali aos homens. Aprendemos juntos muitas coisas. E dentro de tudo que nós aprendemos ali, entendemos que Deus tem um trabalho confiado a nós, que é cuidarmos da nossa casa, da nossa família. E vamos aprendendo dentro dos princípios de Deus, como que isso é possível. E fomos desafiados a manter aquilo que nós aprendemos de agora em diante. O desafio maior não é quando o retiro começa, o desafio maior é quando o retiro termina, que a partir dali cabe a nós colocarmos em prática. E eu creio que saímos dali crendo que o Espírito Santo nos transformou e continuará fazendo essa obra para nos tornarmos um presente para a nossa casa, para a nossa família. Você recebeu, quantos irmãos estiveram ali no retiro durante esses dias? Quantos homens estiveram ali? Amém. Quantas esposas receberam um presente de volta aí hoje? Glória a Deus. A ideia é essa, irmãos. Agradeça a Deus por isso aí, viu? É presente de Deus na sua vida. Aleluia. Pegando esse mesmo contexto, eu vou trazer para os irmãos aqui um pouco do que a gente ministrou lá, abrangindo agora não só os homens, mas a família. E eu vou basear essa mensagem no texto do Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1, onde a história ali narrada é muitíssimo conhecida por todas as pessoas, independente de serem elas cristãs ou não. É uma passagem que todos conhecem. Que é quando Jesus faz a transformação da água em vinho. E tem algo em especial, que fala em especial ao nosso coração, à nossa alma, nessa passagem aqui. E o texto ele diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Amém. Só até aí. Eu vou me ater aqui nessa frase, em que Maria, a mãe de Jesus, reporta a ele, dizendo: não tem mais vinho. Eles não têm mais vinho. Por que essa frase aqui, ou essa ausência do vinho, seria algo tão importante a ponto de preocupar Maria e fazer com que ela levasse essa preocupação até Jesus? Primeiro, porque tratava-se de um casamento de uma família muito próxima, no qual Maria tinha uma certa intimidade, da qual ela era íntima. E quando você fazia uma festa de casamento, você estava anunciando para a sociedade o surgimento de uma nova casa, de uma nova família. E você então fazia uma grande festa e geralmente, tradicionalmente, acreditava-se que essa festa poderia simbolizar pelo seu esplendor, pelo seu glamour, pelas suas riquezas, o quanto aquele novo lar que estava surgindo agora era próspero, era abençoado. Se quanto mais farta fosse a festa, maior era o sinal da força, da bênção para daquele novo lar, o contrário também era uma verdade. Se numa festa como aquela faltasse o vinho, seria um sinal de um casamento que não estaria começando bem. Eram indícios que socialmente aquela família não era suficientemente boa para manter uma estrutura familiar, não seria uma família, portanto, portadora de uma bênção.
Isso era tradição, era como se pensava, como se visualizava a bênção sobre uma família que estava começando. E Maria agora fica preocupada porque, ao faltar o vinho, seria, na verdade, socialmente um escândalo, uma vergonha, e mancharia já o início dessa família, o surgimento dessa família. E ela então reporta-se a Jesus, dizendo: não tem mais vinho. E Jesus então ele começa um processo que é conhecido como o primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Só o Evangelho de João narra isso. Mas essa passagem é tão conhecida que virou até um ditado popular. Quando você quer mencionar uma mudança drástica, uma mudança radical em alguma coisa, você diz: mudou da água para o vinho. Não é assim? Esse ditado, ele não tem ali uma intenção de mensurar valor, mas sim de especificar uma mudança radical. Talvez do mesmo valor, talvez de valor diferente, não é questão de valor, mas é questão de mudança, da água para o vinho. Uma determinada situação está indo num percurso, de repente aquele percurso vira para o outro lado, a gente diz: mudou da água para o vinho. E eu acho interessante a aplicação disso no campo espiritual, porque Jesus é especialista aqui em fazer com que situações da nossa vida tenham mudanças radicais. Ele é especialista em fazer com que casamentos que estejam com algum problema sejam totalmente reconstituídos, restaurados. Ele é poderoso para fazer um diagnóstico médico, ter uma mudança, uma virada total. Ele é poderoso para pegar um Saulo de Tarso e transformá-lo em Paulo e fazer várias mudanças radicais. Jesus é especialista nisso, e eu tenho certeza que a hora que você precisar, a hora que o Senhor julgar necessário, Ele também estende a mão e dá uma virada de 180 graus na sua vida, e você consegue transformar o ambiente da sua casa de uma forma tão poderosa que Ele vai da água para o vinho. Você crê nisso? Deus é poderoso para fazer isso. E Deus fez esse primeiro milagre, não coincidentemente, dentro de uma família, dentro de um casamento. Não poderia ser diferente. É onde tudo começa. É a célula principal da igreja. E essa família constituída por Deus, um projeto divino, traz sobre o homem uma responsabilidade, traz sobre a mulher uma responsabilidade, traz sobre os filhos responsabilidades, todas elas muito bem delineadas na palavra de Deus. De sorte que, quando se trata então de família, de casamento, o que nós aprendemos lá no retiro hoje, ontem, é que nós temos na mão um sacerdócio que é responsável por ser o instrumento no qual Deus vai transformar água em vinho dentro da nossa casa. Jesus, ele disse aos seus discípulos: vocês farão as mesmas obras que eu faço, e farão ainda maiores do que essa. Então nós havíamos dito ali, viemos mostrando para nós homens ali naquele retiro, que dentro da nossa casa, tendo o sacerdócio dado por Deus, nós teríamos também por Ele o poder de transformar água em vinho, se tão somente seguíssemos como o Filho de Deus segue, manda que sigamos. E para isso, então, a gente tem que fazer uma análise do que é necessário para que eu me torne nesse instrumento transformador de água em vinho dentro de um casamento. Se você olhar, essa história, ela não começa, a história do ministério de Jesus não começa com o primeiro milagre, começa um pouco antes. Um instrumento aqui, Jesus, que transforma a água em vinho, o instrumento da manifestação do poder de Deus,
ele não começa o seu ministério na realização de um milagre. Começa um pouco antes. Começa em Mateus, no capítulo 3, quando Jesus, alcançando os 30 anos de idade, se dirige para o deserto, e ele tem então a preparação do instrumento para começar o seu ministério de milagres. A primeira coisa que ele faz é em direção a João Batista, que estava batizando. João Batista ali, ele batizava pelo perdão dos pecados, é o batismo do arrependimento. Você se arrependia dos seus pecados e então era batizado. E quando Jesus chega com o intuito de ser batizado, João estranha isso e fala, esse batismo aqui não é para você, você não tem pecado. João Batista diz, eu que devo ir a ti e tu vens a mim? E Jesus fala, não, João, é necessário que seja feito, é necessário que se cumpra as Escrituras, porque tem algo a mais que eu preciso mostrar aqui. Naquele momento, Jesus então é batizado por João. E o que simboliza o batismo? O sepultamento do velho homem. Quando você é submerso nas águas, você está sepultando o seu velho eu. E quando você ressurge das águas, publicamente você está declarando que surge uma nova criatura. E a partir daquele momento, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando Jesus então desce as águas, ele estava declarando, aqui então está sendo sepultado o Jesus, filho da Maria, filho do José, que aprendeu a profissão de carpinteiro, que seguiu fielmente, submisso ao seu pai, à sua mãe, que cumpriu toda a trajetória crescendo na graça e no conhecimento, mas que carregava, obviamente, traços da sua formação. Era um menino que aos 2 anos de idade, teve juntamente com seus pais que abandonar sua terra, se refugiar, fugir para o Egito, sair do meio dos seus conhecidos, porque Herodes tinha dado uma ordem para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele começa a sua trajetória em local estranho. Historicamente, ele perde o pai, assume responsabilidades. Uma vida terrena que não era uma vida de privilégios. Pessoas que têm vida de privilégios não estão isentas de formação de personalidades que apresentem problemas, dificuldades. Pessoas com privilégios ainda assim podem ter sentimentos de rejeição, podem ter sentimentos de incapacidade. Pessoas que, mesmo atingindo sucesso, nós somos surpreendidos com notícias de gente que atingiu sucesso neste mundo, alcançou lugares altos, posições altas, e de repente, surpreendentemente, recebemos a notícia que eles tiraram a própria vida. E a gente fica perguntando como uma pessoa tão bem-sucedida, todo mundo admira, todo mundo quer ser igual. Se tais pessoas, que mesmo alcançando alguma referência de sucesso social do mundo, conseguem ter problemas emocionais, bloqueios dessa ordem, que dirá pessoas que nascem em trânsito, na manjedoura, são criados em perseguição, têm que ter uma infância não muito igual a de todos os seus colegas, mas não importa, a mensagem de Jesus ali era o seguinte: não importa como a sua história começou, não importa as dificuldades que você já teve que passar, não importa quão difícil foi você ter uma paternagem, você ter uma maternagem que não era exatamente como você julga que precisaria ser, não importa quantos complexos você foi criando ao longo da sua vida, não importa como tudo isso vem conduzido a sua vida até aqui, quando chega o momento de você tomar uma decisão por Jesus, esse velho homem, ele é sepultado.
com todas as suas dificuldades, com todas as suas mazelas. E quando ele levanta das águas, não era mais o Jesus, filho da Maria, filho do José. Quem levanta das águas era o Jesus, filho de Deus. E é justamente por isso que uma voz brada do céu, naquele momento, não antes, mas naquele momento, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E como todo nascimento, ele é seguido agora da presença do Espírito Santo que desce sobre ele, na forma de uma pomba. E agora sim, nasce ali um Jesus, Filho de Deus, que estava cheio do Espírito e pronto para fazer qualquer milagre, a começar por transformar água em vinho. Esse processo de sepultamento do velho homem e surgimento do novo homem, que ali Jesus faz simbolicamente, é uma mensagem para nós. Transformar água em vinho tem que começar com uma decisão. E não é a decisão de transformar água em vinho. A decisão inicial é sepultar o velho homem e deixar surgir o novo homem. Sepultar o velho homem que traz consigo tudo aquilo que você se tornou ao longo dos anos. Abandonar tudo isso, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, abandona tudo isso para dar lugar a uma nova realidade. Você passa a ser, não o que seus pais disseram que você seria, não o que a sociedade disse que você seria, não do que a escola disse que você seria, não o que seu trabalho, a sua faculdade disse que você seria, você passa a ser aquilo que Deus diz que você é, filho e filha de Deus. Essa é a primeira tomada de consciência que nós precisamos ter, porque o mesmo apóstolo João, na primeira parte da sua epístola, o primeiro capítulo, ele vem dizendo: e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebê-lo significa você receber o Filho de Deus em você, você acreditar que pela obra da cruz houve uma transformação. Só é possível você sepultar o velho homem com Cristo. Ao morrer na cruz do Calvário, ele leva sobre ele os nossos pecados. A Bíblia diz que ele foi feito maldição em nosso lugar. A Bíblia diz: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então agora a nossa maldição de pecado estava sobre ele. Como ele não tinha pecado, ele sequer poderia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele não tinha pecado. E agora ele é pendurado no madeiro ainda sem pecados. E a morte não pode se apoderar dele. Mas por volta das 3 horas da tarde, quando o horário do sacrifício, em que o sacerdote se apresentava diante do altar de Deus para oferecer o sacrifício das 3 horas, naquele exato momento, lá no Calvário, os nossos pecados estavam sendo transferidos para Jesus. Assim como foi simbolizado várias vezes no Antigo Testamento, através do Cordeiro, os nossos pecados entram nele. Quando os nossos pecados entram nele, há uma separação entre Deus e Jesus, o homem. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E essa separação foi tão evidente que Jesus, apesar de suportar todas as dores, sem reclamar, nesse momento ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? E agora que o nosso pecado estava sobre ele, a morte também poderia se apoderar dele. Então o segundo brado que ele dá é: Pai, a ti entrego o meu espírito. E então ele morre. Lá dentro do Santo dos Santos, naquele exato momento, dentro do santuário, diante do Santo dos Santos, quando o sacerdote ia oferecer o sacrifício, o véu que separava o lugar santo e o lugar santíssimo começou a se rasgar de cima a baixo. Não era de baixo para cima, porque não poderia ser ação humana, de cima para baixo, com uma mensagem clara do céu dizendo:
o pecado, o véu que separava, já não separa mais. 50% da obra estava sendo consumada naquele momento. Que parte é essa? Ele estava levando naquele momento o nosso lugar de pecador. Ele está dizendo, agora esse lugar é meu. Quem vai enfrentar a morte sou eu. E então, quando Jesus sobe aos céus, Hebreus relata que, ao chegar no céu, os anjos se admiram, mas Deus levanta-se do trono e diz assim, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Essa passagem de Hebreus é tão fascinante, porque eu ficava pensando, como assim, se Jesus é eterno, ele estava presente na criação, que palavra é essa que Deus diz, hoje te gerei? Ele não era então uma referência ao Jesus eterno, ao Filho de Deus eterno, não. Poderia então ter uma referência ao Jesus encarnado? Também não era, porque esse aí tinha sido gerado 33 anos e meio atrás. Era então a referência a um novo ser, a uma nova geração de filhos e filhas de Deus, que o pecado tinha se apoderado, mas venceu o pecado pelo poder do sangue do Cordeiro. E agora o Espírito de Deus habitava neles. Um povo reconciliado, um povo foi restaurado. E Jesus, a partir daquele momento, em Hebreus, ele deixa de ser chamado de unigênito, que até então assim ele era chamado, unigênito Filho de Deus. E ele passa a ser chamado, de Hebreus em diante, de primogênito, o primeiro de muitos outros que viriam. E esses outros seríamos os seus apóstolos, a sua igreja, somos nós, sou eu, é você. Chamados de geração eleita, chamados de sacerdócio real, santo, convocados por Deus para dar continuidade à sua obra, a obra de Jesus. A única diferença que está ali, porque ele é herdeiro e nós também somos herdeiros, isso não é diferença. A Bíblia diz, vocês agora são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas ele, como primogênito, se assenta no trono, à destra do Pai. E nós, através dele, reinaremos. Estaremos no reino de Deus. Ao tomar consciência disso, nós recebemos também o Espírito Santo, que é aquele que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala que é Ele que testifica. Então, quando você ouve essa palavra e você acredita nisso e coloca a sua fé nessa graça que Deus te deu, acontece aquilo que está dito, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso te dá, então, o poder do Espírito Santo na tua vida, que vai confirmar, é verdade. Quando você pensa, eu sou filho de Deus, a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, lá dentro o Espírito Santo começa a se mover e fala no teu espírito, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. E agora para esses novos filhos e filhas de Deus, o próprio Jesus volta e lhes dá uma missão, vocês farão as mesmas obras que eu faço. Sem essa tomada de consciência, não existe a transformação do velho homem em um novo homem. Isso tem que ser feito pela mudança de mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, conforme diz Paulo. No momento que eu faço isso e o Espírito Santo passa a habitar em mim, eu ganho poder de Deus para começar a operar milagres. Em especial, o de transformar água em vinho no casamento. Esse tem que ser o primeiro. Quando Jesus sai das águas, ele agora tinha muito poder na mão. Ele estava pronto para começar. O Espírito Santo que agora estava com ele, faz a primeira condução. Não o conduz para as cidades, o conduz para o deserto. Mateus no capítulo 4 começa dizendo, tendo ele saído das águas, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a tentação que o diabo faz, 3 vezes, geralmente tem a seguinte intenção, tem muita coisa para se falar sobre isso, mas eu quero que você grave só isso.
A tentação que o diabo faz 3 vezes com Jesus tinha sempre a finalidade de: pega esse poder que você tem agora e usa a seu favor. Pega esse poder que o Espírito Santo está te dando agora e usa a seu favor. Transforma pedra em pão. Ao invés de você descer essa montanha toda, atira-te daqui lá. Os anjos vão te amparar. Você vai chegar lá embaixo ainda com aquela turma do João toda te vendo. Vai ficar famoso. Com esse poder todo, você faz todos os reinos da terra se dobrar diante de você. Usa isso a seu favor. E o que Jesus vem aprendendo ali no deserto, e na verdade ele não aprende, ele ensina, é que após receber poder de Deus, ele só pode ser aplicado quando você entende que ele não é feito para seu benefício próprio, mas é para a vontade do Pai, é para aquilo que o Pai determina, é para aquilo que o Pai quer. Ao deixar claro essa lição, aí sim, ao entender que não sou mais o Francis, filho da Maria, filho do José, que eu sou o Francis, filho de Deus. Ao tomar consciência de que o Espírito de Deus agora habita em mim e o poder de Deus está comigo para operar milagres, eu preciso entender por último, isso nunca será para meu gozo próprio, isso nunca será para eu me dar bem, isso nunca será para meu benefício próprio, sempre será por Ele, para Ele, como todas as coisas são. Agora, entendendo isso de verdade no fundo do meu coração, esse poder está liberado. E esse poder, ao ser liberado, o primeiro milagre acontece dentro do casamento. Ali nós aprendemos que a transformação é uma decisão, como o batismo também é uma decisão. Nós aprendemos que nada de que nos é dado é para nós. Nós nos comprometemos a viver dessa forma, guiados pelo Espírito Santo. E entendemos que a partir daí, a nossa postura, a nossa posição de homens de Deus, nos levaria a uma modificação dentro da nossa casa. Começaria por nós, em nós, e alcançaria nossas esposas. Alcançando nossas esposas, segundo a direção da palavra, alcançaríamos os nossos filhos. Entendemos isso com grande propriedade. E saímos dali desejosos de aplicar isso na nossa casa. Saímos dali com a intenção de que o Espírito Santo nos desse a oportunidade de realizar o nosso primeiro milagre pós-encontro, pós-retiro. De chegar em nossa casa e transformar água em vinho. É um desafio que nós temos e que começaria na relação com as nossas esposas. Portanto, esposas, mulheres de Deus, vocês receberam hoje novos homens, homens com entendimento do seu papel, homens com entendimento da sua função, homens com entendimento de que o lugar que Deus quer que ele esteja, às vezes é diferente do lugar onde ele pensa que deveria estar, mas eles compreenderam isso. E toda mudança que vocês vão observar a partir de agora, a cada uma delas, dê glória a Deus, porque é obra do Espírito Santo para alcançar a sua vida. Quando uma das peças vai para o lugar, e agora eu falo como psicanalista, se uma das peças vai para o lugar, automaticamente as outras vão se encaixando também, como se fosse uma engrenagem. E a obra que Deus vem fazendo vai resultar como esposas com maior segurança,
filhos com maior segurança. Deus estará sempre presente na casa de cada um de nós. Por que isso é tão importante? Porque essa é a célula que compõe a igreja. Quando Satanás tenta investir contra a igreja, o primeiro alvo dele é a família. E por isso você vê uma ideologia que tenta modificar a estrutura familiar. Você vê um pensamento que tenta implantar uma cultura de que o casamento faliu, de que essa estrutura não é mais como era. O declínio do patriarcado, como Deus constituiu, para a constituição de uma rede. Tudo isso é um projeto que tenta enfraquecer a família. Mas nós estamos guardados pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra dele. E por causa disso, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Os nossos filhos estão guardados pelo poder do Espírito Santo que está na nossa casa. A nossa vida está guardada contra toda a ideologia do presente século. Nós estamos preservados, não é no conservadorismo, nós estamos preservados, é na palavra de Deus. E quando Deus diz que sim, ninguém vai dizer não. E quando Ele diz não, ninguém há que diga sim. A palavra dele é sempre a palavra final, e ela vai se cumprir, letra por letra, tio por tio. Portanto, se você vive essa palavra, tudo que Deus está dizendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, acontecerá. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa segurança. Quando nós temos um casamento onde começa a acabar o vinho, ou seja, na simbologia bíblica, vinho refere-se à alegria, nós temos uma implicação no mundo espiritual. Porque o casamento, ele simboliza a união de Cristo e a igreja. E a pior coisa que existe, queridos, é quando começa a esgotar a alegria da noiva perante o noivo. E toda a ideologia de desconstrução da família tem levado a essa ideia. Tem objetivado isso, que as pessoas percam a alegria de estar no culto, a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de estar naquele momento de hoje é domingo, hoje eu vou para a casa do Senhor, ansioso, aguardando as horas de estar ali para adorar a Deus todos juntos, todos em união. Enfraqueceu-se a família e começou então a surgir algumas outras ideias de que igreja não é necessário. Você pode servir a Deus independente disso. Quando que igreja, na verdade, foi o próprio Cristo que institui. E aos pouquinhos você vai vendo que as artimanhas vão acontecendo com a finalidade de, ao atingir a família, ao atingir o noivo e a noiva, no mundo espiritual há um comprometimento também da união do noivo e da noiva. E a alegria, quando falta, o próximo passo é o casamento deixar de existir. Ninguém que se desvia da noite para o dia. Ninguém senta aqui no banco da igreja, crente, fervoroso, cheio do Espírito, e no outro dia acorda dizendo, não quero mais. Quando a pessoa chega a se afastar, e não a voltar, e não aparecer, e decide não mais seguir, ela já vem fazendo isso há algum tempo. Ela se desvia sentada no banco da igreja. E já não vai tendo muito sentido, não vai tendo muita alegria, não vai estar tendo muita convicção daquilo que está ali, começa a colocar em xeque muitas coisas, e vai entrando no seu coração, e quando perde a alegria do casamento, quando perde a alegria da união, ela vai embora. Por isso que é, sobretudo, necessário que nós preservemos a união
do noivo e da noiva. Preservemos na nossa casa a união do noivo e da noiva, homem, mulher, e assim nós teremos filhos segundo a direção de Deus. A melhor coisa que o homem pode fazer pela sua casa, pelos seus filhos e pela obra de Deus, para que a alegria não acabe, a maior coisa que ele pode fazer é amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? A si mesmo se entregou por ela, amor sacrificial. Não é como eu acho que tenho que fazer, não é como eu aprendi a amar, não é como meu pai amava minha mãe, é como Cristo amou a igreja. Sacrifícios. Abrir mão do desejo próprio em prol da sua esposa. E o que isso deve acarretar? Deve acarretar que ao tomar essa postura, ele colocará a esposa no lugar da esposa. E o lugar da esposa vem dizendo: vós, mulheres, estejais sujeitas aos vossos maridos. E não é machismo isso, não. Isso aqui é porque quando Deus cria, Ele diz assim: deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Não é possível ser uma só carne se não tiver um só propósito. Se cada um tiver um propósito, porque a Bíblia não fala de união, a Bíblia fala de unidade. 1 mais 1 é igual a 2. Em unidade não, 1 mais 1 é igual a 1. Serão ambos uma só carne. Para ser uma só tem que ter um só propósito. Para ter um só propósito tem que ter uma só visão. Se tiverem duas visões já é uma divisão. E para ter uma só visão é necessário que tenha uma só cabeça. Por isso que Deus coloca dessa forma. E não vai ser difícil. A mulher está sujeita ao esposo, ao marido, cumprindo o seu lugar de esposa perante a palavra de Deus, se o marido também cumpriu o papel dele de amar sacrificialmente. Eu até brinquei com o pessoal lá, e aqui eu encerro, dizendo o seguinte: olha, imagina, a gente quer construir uma casa, num terreno, aí a esposa olha assim e fala: ó, vamos construir a casa de frente para aquele lado ali, porque a vista daquele lado ali é muito bonita, e eu vou construir a minha sala aqui, vai ficar show. Aí o marido fala: não, mas vamos construir para esse lado aqui, porque aqui pega a luz, a luz do dia pega mais tempo aqui, nós vamos economizar mais energia se for para esse lado de cá. Porque o homem é assim, né? E geralmente começa aí uma discussão. Agora, se a esposa é submissa ao marido, fala: bom, eu preferiria que ela fosse para o lado de cá por causa da vista, mas você é o cabeça, a decisão está contigo. Aí o esposo, né, vai dizer o seguinte: bom, eu sou cabeça, a decisão está comigo. E o que eu tenho que fazer como cabeça? Amor sacrificial. E o amor sacrificial às vezes implica em deixar de fazer a minha vontade, ainda que eu tenha a primazia da escolha, para fazer a vontade dela. Sacrifício. Você acha que foi fácil para Cristo deixar os seus atributos divinos e se fazer homem? Não, ele teve que abrir mão do seu direito de ser Deus. A única briga que pode surgir é assim: vamos fazer do seu jeito. Não, vamos fazer do seu. Não, vamos fazer do seu. Quando isso acontece, irmão, sabe o que seus filhos estão vendo? Eu estou vendo que meu pai e minha mãe são um. Então não tem como eu vencer essa disputa que toda criança faz. E a partir dali, ele aprende autoridade, submissão, e isso gera nele segurança. Quando seus filhos ouvirem a voz de Deus dizendo:
vai e faz, eles nunca terão medo, porque eles têm segurança. E nós teremos uma igreja muito mais preparada para cumprir o ID de Jesus do que nós fomos. Tudo está na capacidade de transformarmos água em vinho dentro da nossa casa hoje e a partir de hoje. Amém?